Olá, signo de Escorpião, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Aline e hoje nós vamos fazer uma leitura para o mês de agosto de vocês. Peço para que vocês deixem a sua contribuição, uma curtida, like, um comentário ou então a indicação para outras pessoas. Lembrando que a minha agenda está aberta para marcar atendimentos personalizados. O número do WhatsApp tá aí na descrição, ok? Então vamos lá, uma energia geral para o signo de Escorpião. Já caiu aqui o Diabo, 5 de copas. Ok. Outra, por favor. Muitas cartas, menos cartas. Oito de copas. Escorpião, vocês têm... vocês saíram de algum tipo de situação? Algum tipo de situação que vocês estão deixando para trás? E foi uma decisão que vocês pensaram muito para tomar, né? É uma decisão que vocês estão precisando ter, se ainda não tomaram essa decisão, sobre deixar para trás algumas questões, né? Algumas questões que ainda hoje no presente estão deixando vocês um pouco uma energia ainda um pouco entristecida, uma energia um pouco de frustração, de luto, né? Tem alguma questão emocional aqui bem densa para vocês e alguns estão colocando assim o ponto final nesse ciclo, querendo tomar essa decisão de ir embora, né? Deixar um emprego, um relacionamento, de repente até mesmo uma mágoa, um ressentimento que vocês tiveram aí por alguém. E é uma coisa que para alguns, né, realmente está vindo como isso de deixar para trás, nessa energia de deixar para trás. Mas eu vejo que alguns também estão com um sentimento um pouco complicado em relação a essa perda, em relação a esse luto, a essa frustração. Alguns podem estar com um certo desejo aí de vingança da situação. Outras pessoas podem estar sofrendo processos obsessivos, tá? Espirituais, né? Presenças de espíritos aí ao redor que não são agradáveis, tá? Devido a esses sentimentos. E, enfim, né? Há uma necessidade de vocês romperem com esse padrão de pensamento mais denso, né? De perda, frustração, dificuldade, de sempre olhar para tudo com um olhar muito decepcionado, tá? E alguns têm pensado muito sobre isso, querendo dar um basta, e outros já estão assim numa energia um pouco raivosa, talvez até mesmo pensando numa possibilidade de dar o troco. Olha aqui o fundo de deck, 5 de paus. O que está acontecendo inconscientemente aqui?
Olha, a Torre, Escorpião. Gente, que intensidade, né? Isso vem muito de um processo de, para algumas pessoas do signo de Escorpião, de reformulação, né? Vocês estão mudando pontos de vista, mudando atitudes que vocês estão acostumados a ter, né? Quebrando algumas idealizações aí que vocês têm acerca das coisas. A realidade não tá fácil, né? Assim, para vocês, para muitos de vocês aqui, esse grupo de escorpianos que eu tô me conectando. E, enfim, vou pedir mais uma aqui. Essa torre tá falando mais especificamente do quê? Ai, caiu o 5 de paus que tava no fundo de deck quando eu olhei. Gente, tem um clima aqui de briga muito grande, hein? Briga, ressentimentos. Para quem não tem perspectiva de querer resolver a situação, fica, né, com esses pensamentos de vingança ou de dar o troco, ou enfim. Olha, cuidado, tá? Porque tem uma chance disso reverberar contra vocês, de vocês terem perdas por causa disso, tá? Vocês terem perdas materiais, financeiras por causa de ressentimento, briga, por conta de várias coisas. Não tá um sentimento fácil aqui, tá? Para algumas pessoas tem uma presença obsessiva, realmente, assim, espíritos, né? Que contribuem para que vocês fiquem mais deprimidos, mais pessimistas. Muito conflito, pode ser tanto conflito interno como externo, né? E às vezes, quando a gente está brigando muito externamente, a gente não percebe, mas por dentro a gente também tá bem caótico, tá, gente? E vocês aqui do Escorpião estão com uma energia um pouco desalinhada, não um pouco, vocês estão com uma energia desalinhada aqui. Nossa. Ok. Perspectiva de futuro daqui, futuro próximo. Muita carta, só uma. Muita carta. Olha só, o Imperador. O que tem esse Imperador? Os enamorados. Olha, aqui o que eu tô entendendo desse imperador com os enamorados para vocês, Escorpião, é que se vocês quiserem organizar a vida de vocês, tá? De verdade, para melhorar esse cenário que vocês estão vivendo que não tá agradável internamente e dentro de vocês, a energia de vocês está muito complicada e densa, vocês vão precisar fazer uma escolha com base em harmonia. Então, se vocês estão brigando muito, se vocês estão desarmonizando muito o ambiente de vocês, vocês estão perdendo coisas por causa disso. E se vocês harmonizarem, se vocês buscarem respeitar o seu limite, o limite do outro, e evitar criar situações desnecessárias, né, aquelas situações mais supérfluas, é uma perspectiva de futuro mais organizada, mais tranquila, né, entre aspas, para vocês, porque isso
segura um pouco as pontas aí da realidade de vocês, tá? E pode ser também uma questão de ter mais pensamento lógico, mais equilíbrio. Não precisa você ver tudo de uma maneira negativa ou brigar com todo mundo. Enfim, o que será que é mais interessante para você se você ainda não consegue apaziguar o seu coração, né? Se você ainda não consegue apaziguar seu coração com relação a isso que você está vivendo, passando, então comece pensando no que faz mais sentido para você, para fazer bem para você e para o ambiente onde você tá. Porque o ambiente onde você tá, se ele estiver muito desarmônico, você também vai ficar. Vocês estão precisando de alguns cuidados espirituais. Ok, vamos ver o que pode ser feito aqui. Uma sugestão, algo que possa ser feito aqui. Escorpião. Ok, saiu o 4 de copas, Escorpião. Vocês precisam enxergar melhor o que vocês têm, tá? Vocês estão brigando, estão desarmônicos, com uma postura mais pessimista e tudo mais, porque vocês querem as coisas de um jeito que elas não estão. E por elas não estarem assim, vocês desvalorizam todo o resto que vocês têm. E pode crer que não é pouco, tá? Vocês têm o necessário. Pouco, às vezes, a gente acha que pouco é quando a gente não tá tendo tudo do supérfluo que a gente quer, mas o pouco, na verdade, ele tá abaixo do que é suficiente pra nossa vida, né? Suficiente, assim, de sobrevivência, né? E por vezes a gente passa por momentos que a gente não vai ter tanto do supérfluo. E isso é uma fase. Isso a gente precisa aceitar. Não adianta querer brigar com tudo ao nosso redor por causa disso também. Então é preciso valorizar mais, tá, Escorpião? Vamos ver aqui essa energia do entorno. 8 de espadas. É uma energia que parece que vocês estão numa situação um pouco ruim, né? Um pouco ruim, assim. É uma questão que vocês estão se sentindo um pouco sem saída, um pouco impotentes diante da situação que vocês estão vivendo. É uma situação que deixa vocês com essa sensação de estarem amarrados, com dificuldade de movimentação, dificuldade de fazer acontecer, de mudar. O entorno ao seu redor, Escorpião, não está muito propício a ele mudar sozinho, né? Então, se você quiser ver mudança na sua vida, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente familiar, seja no ambiente do seu relacionamento, em qualquer questão sua que você esteja passando que faça sentido aqui, você precisa entender que o seu ambiente está numa situação que por enquanto ela não consegue ser modificada, tá? Por algumas limitações aí das pessoas envolvidas, e talvez você só consiga algum tipo de mudança se você mudar a sua postura. Porque se você continuar agindo como você tá, infelizmente as coisas só vão piorar, só vão ficar mais intensas. Seis de espadas. A sugestão para vocês continua isso, né? Mudança, Escorpião, mudança. Vocês se movimentando para saírem dessa situação, vocês precisam se movimentar deixando para trás todos esses sentimentos, esses pensamentos que podem ser até obsessivos, né? De tanto que vocês ficam repetindo na cabeça de vocês, que reforça toda essa carga negativa que vocês têm vivido. Uma perspectiva de futuro também aqui, de resultado dessa situação.
Uhum. 10 de espadas, o eremita e o mago. Gente, é bem difícil aqui essa energia de bastante... É uma energia densa, sabe? Assim, de difícil movimentação. E assim, me parece que é importante que vocês busquem auxílio espiritual, tá? Eu percebo aqui que tem uma necessidade porque tá vindo realmente muito pra mim a ideia de processos obsessivos. Então é aquela coisa, né? Procurar, para quem se sente confortável com igreja, ir na igreja, para quem é de outras vertentes, né? Ir no terreiro, candomblé, quem é bruxa, fazer seus rituais de proteção, pedir auxílio de pessoas que vocês confiam, tá? Benzimento, banho de arruda, sal grosso. Esses banhos nunca jogue de cabeça, né? Daqui para baixo, sempre do pescoço para baixo. Porque se você não tem uma orientação direta de alguma entidade ou alguma pessoa que está avaliando o seu caso específico, nunca jogue direto na cabeça, tá? Para limpeza, esse tipo de banho para limpeza e cuidar da vida espiritual de vocês, tá? Cuidem dela. Seja com orações, seja fazendo caridade, ajudando outras pessoas, se voluntariando, leituras, né? Leituras de livros aí que sejam, que deixem assim, os sentimentos de vocês, os pensamentos mais positivos, leituras boas para vocês, tá? Vamos ir agora com o tarô mitológico. 10 de espadas, a roda da fortuna, que vem invertida, e as de ouros. Ok, o conselho com relação a isso. Dez de espadas 2 vezes. Não é fácil, hein? A temperança, gente. Vocês precisam de cura emocional e espiritual mesmo. Não tem jeito. Busquem aí o tipo de auxílio que faz sentido para vocês, tá? Tá uma situação aqui de muita oscilação, tá bem, Escorpião? Oscilação entre um sentimento enorme de desesperança, um sentimento enorme de estar mal, das coisas não terem sentido, uma dificuldade de fluir junto com a vida, uma dificuldade de perceber assim, as oportunidades e as coisas boas, né, que vocês têm recebido. Vocês podem não ter muito no sentido do supérfluo, mas vocês têm alguma coisa aí para muitas pessoas, pelo que eu estou entendendo, que é suficiente. Então precisa ajustar essa visão de que as coisas estão tão ruins assim para você, tá? Tem muito disso de pensamentos negativos, tá? Vocês estão mais assim muito ligados aos pensamentos negativos de vocês. E isso pode estar vindo, como eu disse, de uma questão espiritual bem complicada, tá? Oráculo da deusa agora. Caiu a deusa Hathor. Prazer, né?
Então, como escorpião, vocês, diante da situação que vocês estão vivendo, vocês buscarem, olha só, tô bagunçado, vocês buscarem sentir prazer, entende? Assim, satisfação com algumas coisas da sua vida. Provavelmente não dá para vocês sentirem total satisfação com tudo, mas é possível vocês se conectarem com coisas que são importantes para vocês. Amigos, amizades, família, se vocês têm o que vocês precisam, se vocês recebem o que vocês precisam, entende? Então é uma questão de mudar bastante esse ponto de vista muito da perda e ver aquilo que vocês têm realmente. Sentir prazer com as coisas que vocês podem ter acesso e não ficar só pensando naquilo que vocês não estão tendo. Ok, escorpião? Para vocês eu indico realmente um banho de limpeza, tá? Como eu orientei, banho de sal grosso ou de arruda, guiné. Se puderem, né, fazer esse banho, busquem orientações, então deixem aí no comentário, se você não sabe como fazer, eu explico. E busque auxílio, tá? Auxílio espiritual é muito importante para vocês agora. Mas então é isso. Em breve nós temos mais vídeos aqui no canal. Tchau, tchau!